pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as minhas leituras concluídas no mês de janeiro. Eu tô muito animada, tava louca pra vir conversar com vocês sobre as minhas leituras que eu concluí no mês de janeiro, porque foram muito boas, assim, e tô bastante contente com o ritmo, com as escolhas feitas, assim, tô bem empolgada mesmo. Eu tinha comentado com vocês no início do ano sobre algumas metas para 2024, e também eu fiz um vídeo falando das minhas pretensões literárias para janeiro. Quem não assistiu, vou deixar linkado aqui nos cards e também aqui no box de informação, em que eu separei algumas leituras que eu queria fazer no mês de janeiro, minhas pretensões literárias, e todos os livros que eu citei aqui, eles estão lá naquele vídeo, então não tiveram nenhuma surpresa aqui, não teve nenhuma surpresa que questão literária em algum livro que surgiu que furou fila, realmente eu fiquei contida nisso. Apesar de janeiro ter sido aquele mês que a gente falou que foi enorme, que não terminava nunca, eu achei que eu fui assim, tranquilo, aproveitei outras coisas em janeiro, consegui equilibrar bem a leitura, questão de aproveitar um pouco de janeiro para descansar também, então começar o mês calma, começar o ano assim também bem. Então eu tô bem contente com isso, então acho que foram leituras realmente que eu procurei para isso, para trazer reflexões para o ano, justamente que eu queria, 2024 marcado por mudanças, marcado por reflexões, então eu consegui isso nas leituras que eu separei. Alguns dos livros que eu citei nesse livro de metas para janeiro eu não terminei em janeiro, então estão em processo de conclusão. Provavelmente alguns ainda vão aparecer no mês de fevereiro, então me acompanha. Então quem não me segue, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações e também já deixe seu joinha aqui, tá? Porque isso ajuda muito no crescimento do canal, tá? Lembrando que todos os livros que eu citar aqui vão estar todos os links aqui no box de informação. E comprando com o meu link vocês já me ajudam bastante. E quaisquer outros itens que vocês queiram comprar também, tá? Tem meu link geral aqui embaixo. E também, se você usa a plataforma do Scoob ou do Goodreads para monitorar suas leituras, registrar, me acompanhe por lá também. Tem link aqui também no box de informação, porque vocês vão conseguir saber mais de pertinho. Eu tô atualizando essas duas plataformas sempre e vocês vão conseguir saber com mais antecedência ainda sobre as leituras que eu tô concluindo, o que eu tô achando. Porque uma das metas também para esse ano era isso. Assim que eu terminar de fazer a leitura, eu chegar, abrir o aplicativo e registrar essas leituras assim. Sabe aquele calor da emoção em que você não é resenha, é meio que você quer conversar com alguém, então eu pego ali, escrevo assim o que eu achei, aquela emoção, então às vezes eu atualizo até nos 50% do que eu tô achando do livro, então boa forma de a gente também conversar por lá, se vocês gostam assim também. E também me acompanhe no meu Instagram, porque eu também tô sempre compartilhando coisas por lá, então me siga lá no Taglist da Carol, que é ótimo conversar com vocês. E enquanto eu for citando os livros aqui que eu li durante o mês de janeiro, vocês também podem citar o de vocês, fiquem à vontade, é ótimo pegar dicas de vocês. E se vocês já leram algum desses livros que eu citei, o que vocês acharam, se a opinião bate com a minha, o que vocês acharam, se ficaram desejando fazer a leitura também, que eu fico muito curiosa pra saber. E se vocês me indicam outras leituras desses mesmos autores que eu vou citando aqui, tá bom? Então eu amo fazer essa troca com vocês, quem me acompanha aqui sabe o quanto isso pra mim é enriquecedor, o quanto eu aprendo muito com vocês, aqui é uma via de mão dupla, né? Enquanto eu indico livros pra vocês, eu amo que vocês me indicam livros também, sempre assim eu acabo pegando várias dicas incríveis, sério mesmo, tá, pessoal? Então comentem sempre e fique à vontade, porque realmente eu respondo, eu gosto de conversar, vocês podem perceber tanto que o nome do meu Instagram é Taglist da Carol, justamente porque eu gosto de falar só um pouquinho, sabe? Mas aqui atendendo assim, focando na ideia do vídeo realmente aqui, falar das minhas leituras concluídas no mês de janeiro, tá? Lembrando que eu já, pela altura que eu tô fazendo esse vídeo aqui, um pouquinho mais tarde, já saiu também as minhas pretensões literárias para fevereiro. Então já tem vídeo aqui no canal, então assistam lá. Vou deixar linkado aqui nos cards e no box de informação para vocês conferirem. Então vamos às leituras. Primeiramente, além de estar registrando as minhas leituras no Scoob e no Goodreads, eu tenho usado as duas de forma porque depois no fim do ano tem estatísticas e tudo, uma forma de controlar melhor até a produção de conteúdo aqui do canal. Eu tenho usado um caderno de leitura. E calma, eu vou mostrar isso em outro vídeo com detalhes, que eu sei que vocês já me pediram isso, pessoas no direct. Mas eu mostrei um pouco dos materiais que eu adquiri, caso vocês queiram conferir, tem vídeo aqui no canal, tá? Vou deixar linkado aqui nos cards. Esse aqui é um caderno, assim, que eu tô fazendo e tô registrando a ordem de leituras pra eu saber, alguns projetinhos que eu, como assim, os 12 livros
que eu escolhi do desafio para ler em 2024. Como eu tinha dito num vídeo aqui no canal, eu não defini mês para eles, eu simplesmente escolhi os 12 livros. E pode ser que um mês eu não leia nenhum ou leia mais de um. Deixei bem à vontade. Outros desafios que eu estou participando, do Agatha Christie, do Clube da Tati Feltrin. E ler fantasias também, mas a gente vai falando de outro vídeo, tá? Mas eu tô botando aqui os livros do ano. E também eu tô colocando, então, para assim, por exemplo, aqui só pra vocês terem uma noção. Janeiro, Clarice Lispector aqui, então, né? Vocês sabem que eu já li Clarice Lispector esse ano. Então temos aqui uma página que eu gostei bastante. Olha, tem 4 leituras aqui que eu fiz e realmente foram bem importantes ter sido feita no início do ano. Eu comecei o ano muito bem, porque assim, eu tenho um ritual de que a minha primeira leitura, assim, do dia 1º de janeiro, eu sempre escolho um livro pra começar a ler. É um ritual que eu venho fazendo, vem dando super certo, porque acaba que essa leitura, ela meio que representa de alguma forma meu ano. Não sei explicar como eu consigo, não sei, é uma coisa muito incrível isso. E sempre é um escritor, uma obra que eu começo a ficar meses, assim, outubro, assim, eu já fico idealizando isso. E aí eu fico na dúvida, mas sempre aparecem, não sei como, uma forma de mágica, o livro aparece em formas de vídeos aqui no canal. Tudo bem, que fica registrado pelo histórico e tal, mas pessoas que às vezes me indicam um livro, eu vou na livraria, tá lá ele em evidência. Assim, sinais que eu acredito muito nesse poder de conexão entre livros e leitores. E a Hora da Estrela, da Clarice Lispector, tava pedindo para participar dos 12 livros para 2024. Eu sabia que ia ter Clarice Lispector e eu decidi começar o ano lendo A Hora da Estrela. Eu fiquei muito contente com essa minha escolha. Não, realmente, ao terminar de ler o livro, assim, quando eu comecei eu falei, que escolha maravilhosa. E quando eu finalizei, gente, que coisa incrível. Que livro maravilhoso, assim, super favoritado, 5 estrelas, perfeito, Clarice Lispector, assim, gosto muito. Eu sei que é um livro que pode ser assim, se você vai achando que você vai encontrar uma história cheia de reviravolta, não. Esse é um livro realmente para você refletir, para você sentar, apreciar. É um livro curto, mas eu acho que é um livro para você ler com um pouco mais de calma. É porque ele é bem assim, ele toca muito a gente, ele é bem forte, porque ele é bem real. Então, assim, é um livro que é bom você ler livro, assim, é bom às vezes você também ter experiência de ler rápido, assim, porque ele é um livro que você consegue ler numa sentada, talvez. Mas eu acho que esse livro é aquele livro, assim, como Clarice Lispector escreve com um tom mais poético. E é um livro muito real, que choca a gente em vários momentos. Eu acho que é bom você chegar uma hora assim, sabe? Vou fechar o livro um pouquinho e dar uma parada, assim, refrescar e voltar depois. É um livro que ele não tem capítulos, ele é um livro que tem, no caso aqui eu achei bem interessante, são 13 opções de títulos aqui. Então logo quando você abre aqui, o livro se chama A Hora da Estrela, mas vem assim, A Hora da Estrela, ou A Culpa é Minha, ou Ela que se arranje, ou O Direito ao Grito. É como se fosse assim, não são capítulos, mas esses outras opções de títulos nos dão uma guia do que vai acontecendo na história. Então assim, é como se fossem os tópicos do livro, assim, bem interessante mesmo. Nós começamos aqui esse livro, ele usa um recurso muito interessante. A escrita desse livro é muito interessante, porque ele usa a metalinguagem, porque a Clarice, ela usa de um outro escritor, então o Rodrigo, o SM, então ela usa a figura do Rodrigo para escrever esse livro. Então ela, né, se passa para esse escritor e ele começa o livro falando que quer contar uma história, mas não sabe como começar. Eu vi umas resenhas muito interessantes no Scooby, depois que eu já tinha lido e tal, de pessoas falando assim, que é um livro que passa assim, o livro inteiro a pessoa querendo discutir se vai ou não vai contar uma história, se é interessante ou se não é, e fica aquela... Não, esse livro é o seguinte, ele é uma história sobre a Macabeia, que é a nossa protagonista desse livro aqui, mas não é só sobre ela, é sobre várias pessoas, quem ela representa, e sobre também o narrador. Ele é um protagonista também, ele é muito importante, ele é um personagem do livro. Então aqui nós vamos falar tanto também da questão da escrita, então sempre que refletindo sobre o que escrever, como contar uma história aqui. Então tem várias reflexões envolvendo a questão da escrita,
Então a Clarice usa esse artifício, né? Então tem essa metalinguagem de você usar o livro como objeto para discutir a própria questão da escrita, da leitura, que eu achei formidável, muito bom. O narrador, ele se infiltra ali um pouco no meio da história, e o narrador, ele tem muito do que é da Clarice Lispector. É a Clarice Lispector, a gente vê isso, tem várias referências num pós-fácil muito interessantes que tem aqui. É muito bom de você ver e você analisar isso depois, com mais propriedade. E aí vai contar a história da Macabeia, que também é uma outra camada. Então é um livro com várias camadas para você encontrar. E tem a história da Macabeia, então, que é uma nordestina que vem para o Rio de Janeiro em busca de melhores condições de vida. Só que ela, assim, ela tem uma ingenuidade pisada, como próprio fala aqui. Ela é uma mulher que só come, por exemplo, cachorro quente. Ela não tem, assim, ela vai fazendo as coisas, mas não sabe por que faz. Então, assim, você fica, tem hora que você quer sacudir, mas você percebe que você também faz muito isso durante a vida. Então, assim, é um formidável. Eu separei uns trechos aqui que eu quero conversar com vocês. O que escrevo é mais do que invenção. É minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares delas. E dever meu, nem que seja de pouca arte, ao de revelar-lhe a vida. Então é um chamado para a escrita que é interno e vem da sua própria necessidade. Então vem daquela história que tô precisando contar essa história e não sei como, e é maravilhoso isso. A questão da Macabeia aqui, a gente consegue entender um pouquinho aqui nesse trecho aqui, por exemplo. A única coisa que queria era viver. Não sabia para quê, não se indagava. Quem sabe, achava que havia uma gloriazinha em viver. Ela pensava que a pessoa obrigada a ser feliz. Então era. Então tem muito isso. Já que é normal isso, eu vou fazer isso. Mas ela não entendia muito por que fazia, ela não se indagava, não se questionava. Ela não sabia escrever direito e era datilógrafa. Então, um momento que é bem interessante nesse livro, por exemplo, é quando ela finge que tá com, acho que algum problema no dente e falta emprego. E ela desfruta da solidão e vê como ser aquele momento ali quase que como ele é revelador, como ele é tão bom, como é tão intenso. Ela teve pela primeira vez na vida uma coisa mais preciosa, a solidão. Ao estar sozinha se tornava livre. Encontrar-se consigo própria era um bem que ela até então não conhecia. Acho que nunca fui tão contente na vida, pensou. Não devia nada a ninguém e ninguém lhe devia nada. Até deu seu luxo de ter tédio, um tédio até muito distinto. É um livro realmente que ele aponta vários desses quesitos. Eu não vou me alongar tanto, eu acredito que vocês vão querer e eu quero muito trazer um vídeo só falando dessa obra. Mas eu quero mostrar pra vocês como que eu me enxerguei nessa personagem. É uma personagem realmente muito rica no momento que você vê que os dilemas da vida dela, em questão de ser feliz, da felicidade, do que é ser feliz e ela não saber, mas ela querer ser, mas porque todo mundo quer ser feliz, mas o que é isso? E como, assim, o que ela representa, tudo que ela representa. É muito bom esse livro, realmente eu recomendo que leiam. Então, assim, é um livro que é pra você, como eu disse pra vocês, respirar, ler com calma, apreciar a escrita. Tem essa questão da construção de um escritor tentando contar uma história. Então a Clarice, ela vai se infiltrar por meio desse escritor, do Rodrigo, justamente para isso, e vai contar a história de Macabeia, que é uma história, digamos, simples, como é mesmo dita, mas muito poderosa, muito forte, muito tocante mesmo. Outra leitura que eu concluí foi Como Organizar uma Biblioteca, do Roberto Calasso, que é um italiano. Esse livro é uma reunião de 4 ensaios e, assim, eu fui com a expectativa muito alta, acredito eu, porque ele tem o mesmo aspecto, a mesma estrutura do livro Encaixotando na Minha Biblioteca, do Roberto Mango, de qual eu gostei muito do livro. E esse livro aqui, assim, eu fui com minhas expectativas lá em cima, mas assim, eu dei basicamente 3 estrelas pra ele. O livro é ruim? Não, ele é muito bom. Tanto que eu fiz marcações, tá, gente? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas tem marcações porque eu gostei muito de 2 ensaios, né? Dos 4 ensaios contidos aqui eu gostei de 2. Então os outros 2 aqui do meio eu achei, assim, só falando, assim, então fui, assim, não me prendeu.
Mas o primeiro ensaio é muito bom, que é como organizar uma biblioteca, e o último ensaio, que é como organizar uma livraria, falando de como dispor da ordem dos livros, de como que a biblioteca é um ser praticamente vivo, mutável, né? A gente está sempre adicionando livros, a gente está sempre pegando os livros, a gente está sempre fala como que é interessante você pegar, manusear um livro, né? Porque isso mostra que ele foi lido, né? Um livro lido, que não tem sinais de manuseio, não é bem um livro lido. Então, o sinal de manuseio não precisa necessariamente se você tem problemas em rabiscar um livro. No caso, eu gosto de escrever nos meus livros, ou de marcar com flags, mas sempre a gente deixa vestígios de leitura no livro. Isso eu também acho muito importante de fazer, porque isso aqui é um objeto, é para ser lido. E fala muito sobre a questão disso, de como que na livraria é muito interessante você entrar, e o mais interessante da arrumação de uma livraria é quando você entra querendo um livro e você encontra outros livros, não só o que você queria, mas sai de lá desejando outros. Então isso é uma livraria que tem uma organização dita como ótima. Assim mesmo como acontece na sua biblioteca ou na sua estante, como vamos dizer assim, a forma de você organizar é muito discutida isso, assim. E às vezes o que a gente quer é o livro, aí tem como, onde você vai colocar esse livro aqui? Você vai optar por quê? Priorizar a ordem alfabética do sobrenome do autor? Você vai querer juntar livros do mesmo autor, livros da mesma coleção? Como você organiza a sua biblioteca? Eu achei muito interessante algumas indagações sobre isso. Qualquer que seja o motivo, é certo que nenhum amante volúvel trocou diamantes assim tão frequentemente como eu troco de livros. Assim, tem partes aqui fantásticas. Na Biblioteca Perfeita, quando se vai em busca de um livro, acaba se pegando um que está ao seu lado, que se revela ainda mais útil do que aquele que procurávamos. Ou seja, mesmo a ideia que se vale para livrarias também é aplicado para a nossa estante, nossa biblioteca, o que quer que seja. Então, a gente olhando um livro, a gente sempre acaba olhando-os de volta, assim. Então, normalmente a organização da biblioteca é boa para isso. Então, assim, dá reflexões bem interessantes. É um livro que você consegue pegar citações muito legais. Eu achei essa aqui bem interessante, que eu até botei aqui. E eu anotando aqui. Justamente quando fala: muito raro é o caso dos livros que li que ficaram tais quais, sem nenhum sinal de lápis. Não deixar no livro rastros da leitura é uma prova de indiferença. Mas como intervir? Aqui os caminhos divergem de leitor para leitor, tá? Então, como que você vai anotar o livro, como você vai deixar sua marca no livro, isso vai divergir de cada leitor. Mas aí eu fui lá escrever, e eu anotando aqui. Mas foi um livro, assim, que valeu a leitura, recomendo a leitura pra vocês, mas, assim, não vá com altas expectativas pra quem, por exemplo, leu Encaixotando a Biblioteca do Alberto Mango, assim, que eu recomendo muito mais do que este livro aqui. Mas ele vale a leitura, realmente eu gostei de ter lido, realmente valeu a reflexão. E foi uma boa leitura. Já que eu tô falando de leituras meio assim, que não atingiram tantas expectativas, vou falar então de O que Deixamos para Trás, da sueca Margareta Magnusson. A arte sueca do minimalismo e do desapego. Eu fui com esse livro achando que ele iria por um caminho, é um livro curtinho, tá? Vale a leitura sim, tá? Eu marquei, tem umas reflexões bem interessantes, mas é uma leitura muito rápida de ser feita, que não precisa ter uma edição física. Então, indo até no próprio conceito do livro de ser minimalista, de você não acumular tantas coisas. Então, você ter ele em e-book, ler no Kindle, assim, enquanto você tá numa fila de espera, maravilhoso, assim, ótimo pra você refletir, aprofundar mais esse tema, sobre questão de você fazer uma limpeza. Eles falam muito assim, ela fala muito a questão da arrumação final, então, de você não deixar, porque assim, a única coisa que a gente tem certeza nessa vida é que vamos morrer. Então, por que a gente vai acumulando tanta coisa ao longo da nossa vida, e deixamos, assim, quando morremos, que as pessoas que nós mais amamos, que elas têm que se virar com a nossa bagunça, mais ou menos isso. Então a gente vai acumulando tanta coisa, como que às vezes uma pessoa só consegue acumular tanta coisa ao longo da vida. Então ela diz como que é importante a gente ficar, ela diz que é importante fazer essa arrumação final, mas não necessariamente você precisa fazer depois que passa de uma certa idade. Você pode fazer isso ao longo da sua vida, sempre procurar manter o ambiente limpo, renovado. Então isso vale para qualquer, sim. A sua estante, por exemplo, isso fazendo link com este outro livro aqui, Como Organizar uma Biblioteca. Você pode deixá-la sempre viva, você retirando aqueles livros que você não pretende reler, que você não vai ler. Então aquilo ali é uma forma também de você tirar esse excesso da sua vida. Então assim, fala de várias coisas aqui. Então assim, o que eu não gostei, assim, eu gostei que ela dá dicas, mas fica muito aquela coisa de uma receita de bolo. Olha, começa você arrumando coisas grandes, porque isso faz você
conseguir avançar melhor na arrumação. Não deixe, assim, não comece olhando álbuns, cartas, deixe isso pro final, coisas do tipo assim. Mas tem alguns momentos que eu acho bem interessante de reflexão justamente sobre a questão do acúmulo, de você não conseguir ter dificuldade de se desapegar de certas coisas, que às vezes acontece isso, então é um processo, você de repente, você não precisa se desapegar de tudo, mas algumas coisas são importantes a gente ter esse desapego. Então a gente vai conversar muito sobre essa questão do desapego, da questão da arrumação final em si, mas que não precisa ser feita necessariamente quando você está na questão da velhice. Você pode fazer arrumação final ao longo de toda a sua vida. Tem gente que gosta de fazer aquela arrumação de final de ano, que é o que eu gosto muito de fazer. Olhar para aquilo, tem coisa que a gente encontra, não lembra, fala, vou guardar que eu posso precisar. Gente, se a gente encontra uma coisa que nem lembrava que existia, você não vai usar isso. Então assim, é uma leitura que eu indico, porém não há necessidade de fazer uma aquisição numa edição física, indo justamente na ideia do livro, tá? Então uma edição e-book vale você ler rapidinho ali, de forma que você vai só refletir sobre esse assunto, de como você ter uma vida assim, um pouco mais, até mais tranquila nesse sentido. Quanto mais limpeza você vê, quanto menos coisa você vê ao seu redor, você consegue ter uma vida mais calma, consegue ter mais... A organização traz isso, nessa paz. Então, tem essas considerações bem interessantes nesse livro que eu gostei. Mas, como eu disse, pra mim foi 2 estrelas justamente porque eu esperava mais dessa leitura. Ele é bem, assim, se vocês verem assim, a arrumação, tem umas ilustrações, ele começa assim, ele é bem pequenininho, tá vendo? Então, dá pra você ler facilmente quando tiver uma boa promoção de e-book. Aproveita, aí vocês façam a aquisição. Aí eu vou deixar essa coisa, assim, maravilhosa, que esse box aqui, o Asimovinho aqui da Editora Aleph, que vem duas histórias do Asimov, que são, assim... Eu tinha muita vontade de ler O Homem Bicentenário, que é o que vem aqui, é O Homem Bicentenário e O Cair da Noite. Então temos 2 livros aqui em capa dura. O box não é capa dura, mas os livros são, tá? São uma gracinha. E eu fiquei assim, vou ler O Homem Bicentenário primeiro, porque eu conheço a história do filme. Sempre passou muito na sessão da tarde. É um filme que eu sempre tive curiosidade. Acho que eu nunca assisti todo ele, eu tenho alguns flashes na minha cabeça. E acho que eu nunca compreendi muito bem o filme em si, apesar de eu quero até revê-lo, porque é com Robin Williams. E ele vai contar justamente de um robô, olha aqui a diagramação, só pra vocês verem como é muito boa. De um robô em busca do que é a humanidade, né? Então, o que te define como ser humano, o que te define como homem. Então, assim, é um robô que, da série que ele foi, então a gente tá num mundo aí, a gente tá no futuro em que as pessoas têm os robôs, e é muito comum, né? O Andrew, ele começa a se... Ele é diferente, é como se tivesse dado algum defeito ali, e ele começa a ter vontades, ele começa a de fazer questão de construir coisas de madeira, brinquedos na casa que ele trabalha, para as crianças do patrão, né, do dono da casa, digamos assim. E ele vai fazendo as coisas sem precisar ser dada a ordem a ele. Então ele começa a ter essa relação de afeto para aquela família, e aí ele começa a busca para se tornar humano. Então é muito interessante de ver isso, tanto que o título realmente o título, né, é O Homem Bicentenário. Eu nunca parei pra pensar nisso aqui, né, que no caso seria um robô, mas é um homem bicentenário. Então essa busca para a humanidade, entender o que nos torna humanos, isso é muito interessante. E questões sobre isso, ainda mais em questões no momento, numa época que a gente está com discussões cada vez mais crescentes de inteligência artificial, esse livro acaba se tornando muito interessante pra gente discutir essa questão, tá? Foi, assim, muito bom mesmo, favoritadíssimo. Ele é uma das novelas, assim, bem considerada na questão de ficção científica. Então, eleita uma das melhores. E um dos melhores contos que eu já li também, e de ficção científica, tido como isso, é O Cair da Noite. Eu não conhecia nada sobre essa história. Então, fui ler justamente porque ele tava no box, tá? Veio junto. Então eu falei assim, vamos ler, o que temos isso? Tem a história de um planeta, então ele se passa lá na frente também, num outro planeta, em que ele é rodeado por 6 sóis. Então é um lugar em que não se conhece a escuridão. Então você imagina, do que você tem medo? Você
tem medo da escuridão? E se as estrelas que você vê toda noite ali fosse um mito? Exatamente isso que a sociedade vê. Eles não têm contato com a escuridão, então as estrelas são um mito. Então os cientistas ali vão prever que no momento de algum alinhamento ali possível, tá acontecendo que os outros 5 sóis estão apagados e o único sol que está conseguindo iluminar, ele vai passar por um eclipse. Então eles vão ter contato aí com a escuridão. E eles estão nessa coisa assim, como que fazer isso, como vai ser isso. Pelo que eu entendi aqui, eles não têm acesso a nenhum tipo de luz artificial, por isso essa preocupação, porque vai estar tudo realmente escuro. Já que eles não têm nunca contato com a escuridão pela existência de 6 sóis, então eles não têm motivo de ter a questão da luz artificial, né? Então quando você você é colocado diante de uma coisa que você não conhece, é isso que tá falando aqui. Como que o que você não conhece se torna um medo, assim, de deixar você enlouquecer você. Então, um mínimo contato com essa escuridão, o que ela pode fazer? Então, imagina passar horas nessa escuridão. Então, uma coisa tão simples, né, que pra gente chegar à noite, aí ver um pouco, assim, as estrelas e achar no próximo dia amanhecer e tal. Então, assim, isso vai ser muito questionado aqui. Outro aspecto interessante aqui é a questão dos cientistas e a mídia. A mídia querendo falar isso para a população, os cientistas meio receosos, se fala, se não fala. E se fala, isso é uma previsão que não vai acontecer, sabe? Mas e se acontece? É uma coisa muito curiosa. Tem a questão também da religião, que é colocada aqui. Então, é uma forma bem interessante. E o que eu achei melhor de tudo é que aqui, apesar de ser um livro de ficção científica, ele vai muito ao lado também de um suspense. Ele vai construindo uma camada que você vai ficando cada vez mais... Peraí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Então você fica muito preso, muito instigado com a leitura, tá? É uma coisa bem interessante mesmo. Não tô dizendo que é um suspense, não é um thriller, não. É uma ficção científica, então com doses de um mistério, de um pouquinho de um suspense, assim. Então isso é inclusive falado, que eu dei uma pesquisada um pouco sobre esse conto em si, que foi até falado assim, é impossível criar uma história de ficção científica e unir isso a um suspense. Falaram isso pro Isaac Asimov e aqui ele fez, mostrando que sim, é possível. Vou ler pra vocês um trecho aqui do que instiga, do que estimula que o livro, no caso, né, que é essa situação aqui que eu até separei. Se as estrelas aparecessem uma noite em 1000 anos, como os seres humanos acreditariam e adorariam e preservariam por muitas gerações a lembrança da cidade de Deus? Então, olha, 2 leituras que eu super recomendo que vocês façam mesmo. Pra quem não gosta tanto de ficção científica, acredito que é uma ótima forma de vocês adentrarem nesse mundo de ficção científica, porque são leituras que dá pra você... Sabe, né? Aquela coisa que vai pro, assim, muito questão, assim, de você, sabe, de surfar muito na maionese, ou coisas assim, talvez muito lúdica pra vocês. Não, aqui é uma coisa muito mais de reflexões, de questões de, assim, reflexões sobre a humanidade, reflexões sobre existencialismo, reflexões... São vários valores aqui que são levantados, tanto em Um Homem Bicentenário quanto em Um Cair da Noite. São 2 leituras incríveis que eu super recomendo mesmo. São leituras bem prazerosas, bem rápidas de serem lidas. Então, assim, uma ótima dica que eu dou pra vocês também. Fora que a edição tá uma fofura. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Lindo demais. E eu amei fazer essa leitura. Eu sempre colhei o Isaac Asimov. Eu gosto muito. Tem um outro dele que eu recomendo pra vocês também. Que ele é um pouco assim... Já tem que uma dose um pouco mais de... não precisa ser amar ficção científica, mas você tem que ter um pouco mais desse lado teu lúdico, assim, mais que é o fim da eternidade. Mas eu gosto muito como o Asimov, ele traz essas reflexões, misturando questões, assim, é incrível mesmo, gostei muito. Ambos dos livros aqui são 5 estrelas e favoritadíssimas aqui. Recomendo a leitura para vocês, tá? E por fim, é um que tá desde o ano passado comigo, que é o Diário Estoico aqui. Esse livro aqui, eu já falei um pouco com vocês nesse vídeo de metas, acredito eu. Talvez o metas de 2000, não sei. Mas assim que eu terminar esse livro, eu venho conversar com vocês sobre esse livro, tá? Porque ele é pra ser lido por dia, uma folha mais ou menos por dia. Tem a data, tá, gente? Tem a data e aí você lê. Eu comecei no ano passado, e aí essa parte... Não comecei no início do ano passado, né? Comecei em março, abril, sei lá. Tem a data aqui que eu coloquei.
E aí todo mês tem um tema. O mês de janeiro, ele foi clareza. Eu gostei muito. Então, assim, se você tiver a oportunidade de começar o ano lendo esse livro, é muito legal. Mas se você quiser adquirir esse livro a partir que tá vendo esse vídeo, achar interessante, vale super a pena. Não espere, tem que começar com o mês, Não. Comece no dia que você chegou, comprou, comece a ler. Vale muito. E vai seguindo o dia, tá? É bom que você vai pegando aquele minuto de sabedoria do dia. Eu sempre começo o dia lendo esse livro, assim. É muito bom. E engraçado como ele tá sempre conversando com os levantamentos, assim. E aí eu escrevo. Tem uma parte assim que eu escrevo assim: perfeito para a vida. Que eu tenho coisas assim que eu vou escrevendo assim e vou marcando. Porque realmente são questões assim bem interessantes. Eu vou conversar com vocês rapidamente algumas coisas que eu achei legal desse mês. Mas eu pretendo, assim que eu terminar esse livro, realmente deixar tudo concluído direitinho e ajeitar as marcações pra cá. Eu venho conversar pelo livro inteiro, a gente faz um bom diálogo sobre isso, porque tem vários assuntos muito interessantes para a nossa vida. Então tem uma parte aqui que eu botei assim: quanto mais você disser não às coisas que não têm importância, mais poderá dizer sim para aquelas que têm. Isso lhe permitirá viver e desfrutar a vida que você quer. Então aqui tá dizendo como dizer não é libertador, por exemplo. A gente tem uma dificuldade, eu sou uma pessoa muito difícil de dizer não para algumas pessoas, para algumas situações. E realmente isso é uma coisa que eu tenho discutido em terapia, inclusive, o dizer não. Quando você começa a falar, não, peraí, eu posso dizer não, é tão libertador, é tão assim, você tira um peso das suas costas, assim, maravilhoso. E essa leitura realmente traz isso, né, nesse dia, que foi muito interessante ter esse contato. Outra coisa aqui no dia 9 de janeiro é: hoje você não controlará os acontecimentos do dia. Isso é assustador? Pode parecer até um pouco, mas você não controla a situação, mas o que pensa sobre ela. Então a gente pode não ter controle sobre as situações que estão ocorrendo no mundo, mas o que a gente pensa sobre ela, sim, isso a gente tem nosso controle, porque isso é a nossa mente, e isso a gente tem um controle para ela. Tudo que temos é a nossa mente, né? Fala aqui, ó. Tudo que temos é a nossa mente. Deixa eu tentar focar aqui, ó. Então, tudo que está fora do seu controle. Então a gente, assim, não se preocupar com isso. Lembre-se disso hoje, é como tentar entender o que está fora do seu alcance. Então a gente olhar para isso. Aqui, no dia 16 de janeiro, tem uma bem interessante: nunca faça nada por hábito. Então, assim, você sempre, quando for fazer algo, você questiona por que você faz isso e por que você faz isso sempre dessa maneira. Descubra o que você faz por rotina ou porque já está no seu sangue. Pergunte a você mesmo: é essa realmente a melhor maneira de fazer isso? Sabe o motivo por trás do que você faz e faça as coisas pelas razões corretas. Então a gente não ir seguindo o fluxo, porque eu sempre fiz isso, porque eu sempre fiz isso dessa forma, porque eu... Não, a gente precisa dar aquela parada, refletir: é isso que eu quero mesmo? De repente eu queria no passado, não é bem o que eu quero agora, o que eu queria ontem não é o que eu queria hoje, eu mudei. Então a gente se questionar se o que a gente faz é porque a gente gosta ou porque todo mundo está fazendo, ou porque a gente sempre fez. Então, isso é bem importante a gente fazer isso na nossa vida. E por fim, outro que eu achei bem interessante é: reacenda seus pensamentos. É possível começar a viver de novo, ver as coisas de forma diferente, como fazias outrora. É assim que reinicia a vida. Podemos reacender nossos pensamentos e recomeçar sempre que quisermos. Por que não fazer isso agora mesmo? Então, aproveitar o aqui e agora para deixar essas mudanças que tanto almejamos, que tanto queremos. Não deixar, não, eu vou mudar, vou deixar para começar em segunda-feira, começar no mês que vem. Não, aqui agora acabou. E vamos lá. Então, pessoal, olha, essas foram as minhas leituras, que eu gostei muito de ter feito. Realmente, janeiro é um mês que eu gosto muito de trazer leituras mais reflexivas, leituras para realmente me tirar da caixinha, me fazer pensar o que eu quero pro meu ano 2024. Então eu achei que eu consegui isso com as minhas leituras, estou bastante contente. E conversa aqui comigo nos comentários quais foram as leituras de vocês, quais leituras mais chamaram a atenção de vocês e quais desses livros aqui mais te conquistaram. Me deixe sugestões também aqui embaixo, tá? Bora conversar. O vídeo termina, mas o nosso papo não, tá bom, pessoal? Um beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.